A história aterrorizante dos 4 anjos caídos, acorrentados no rio Eufrates. Parte 1. O som da 6ª trombeta e o despertar do terror. Você sabia que a Bíblia fala sobre 4 anjos caídos tão perigosos que Deus precisou acorrentá-los por milênios debaixo do rio Eufrates? E que um dia eles serão libertos para trazer destruição sobre a terra? Essa não é uma lenda, é uma profecia real, registrada no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 9, 13 e 15, João ouve a 6ª trombeta tocar. Uma voz vem do altar de Deus dizendo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos não são servos de Deus, são entidades caídas, aprisionadas desde tempos antigos, aguardando o momento em que serão libertas para executar julgamentos sobre a humanidade. Eles não estão adormecidos, eles esperam a ordem divina. O rio Eufrates, símbolo de fronteira entre impérios, guarda esse segredo desde a criação. O que esses anjos fizeram para merecer tamanha prisão? E o que vai acontecer quando eles forem libertos? Fica comigo até o fim, porque as revelações a seguir vão te deixar em choque e mostrar como essa profecia se conecta com os eventos que já estamos vendo hoje. Parte 2. Quem são os 4 anjos caídos e por que foram aprisionados? Quando João escreve o Apocalipse, ele descreve seres espirituais de imenso poder que foram detidos por ordem direta de Deus. Esses 4 anjos não são mensageiros do bem, mas entidades rebeldes que se aliaram a Lúcifer na antiga revolta celestial. Foram aprisionados porque ultrapassaram limites proibidos, interferindo nos assuntos humanos e corrompendo civilizações inteiras. A Bíblia os associa ao mesmo tempo de Gênesis 6, quando os filhos de Deus desceram à terra e geraram o caos. Deus, em sua justiça, confinou-os no abismo sob o rio Eufrates, símbolo de fronteira entre o bem e o mal. Eles aguardam um momento determinado para executar juízo. Esses anjos têm nome, propósito e hora marcada para agir. Se inscreva agora e ative o sininho, porque nos próximos minutos você vai entender o que acontecerá quando essas correntes forem quebradas. Parte 3. O significado espiritual do rio Eufrates. O Eufrates não é apenas um rio físico. É uma linha espiritual que divide reinos. Desde o Éden, ele aparece como um dos 4 rios que nascem do paraíso, mas com o passar do tempo, tornou-se símbolo de fronteira entre Israel e as nações pagãs. É nesse ponto de conflito entre luz e trevas que Deus escolheu prender esses anjos caídos. Na profecia, o Eufrates representa o limite entre o controle divino e a permissão para o mal agir. Um lembrete de que nada foge ao plano celestial. Quando as águas do Eufrates secarem, como anuncia Apocalipse 16, 12, o caminho para o exército do Oriente será preparado. Isso mostra que a libertação desses anjos marca o início de uma guerra espiritual global. Fica comigo, porque na próxima parte você vai descobrir o momento exato em que essas entidades serão libertas e o que isso significará para a humanidade. Parte 4. O toque da 6ª trombeta. O toque da 6ª trombeta é o gatilho profético que muda tudo. O anjo diante de Deus toca o instrumento e uma voz ecoa do altar dizendo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Nesse instante, o mundo espiritual entra em convulsão. Essas criaturas não escapam por acaso. Elas são liberadas com precisão para a hora, o dia, o mês e o ano, determinados por Deus. Isso significa que cada detalhe já está marcado no calendário divino. Ao serem libertos, eles comandam um exército de 200 milhões de cavaleiros, uma força demoníaca capaz de dizimar a 1/3 parte da humanidade. A visão é aterrorizante, mas também justa. O Apocalipse mostra que Deus usa até o mal para cumprir seus propósitos. Continue assistindo, porque na próxima parte você vai entender o verdadeiro papel desses anjos no fim dos tempos e por que Deus ainda os mantém presos.
Parte 5. O propósito oculto por trás da prisão. Muitos perguntam, se Deus é todo-poderoso, por que não destruiu esses anjos? A resposta está na justiça divina. Eles não foram eliminados, foram reservados. Deus os mantém em correntes para que sirvam de instrumentos em um tempo específico da história. Assim como Faraó foi endurecido para manifestar o poder de Deus, esses anjos serão libertos para demonstrar o alcance da soberania divina. Eles representam o auge da rebelião angelical, e sua soltura trará juízo sobre os que rejeitaram a graça. Isso revela algo importante. O mal nunca age fora do controle de Deus. Mesmo as trevas obedecem ao comando do Altíssimo. Se isso te faz pensar, deixa o like agora e escreve nos comentários. Nada foge ao controle de Deus. No próximo bloco, você vai descobrir como a libertação desses anjos se conecta com as guerras modernas e as profecias sobre o Oriente Médio. Parte 6. As profecias do Oriente e o tempo do fim. O rio Eufrates atravessa Turquia, Síria e Iraque, regiões em constante guerra. Coincidência? A Bíblia não trabalha com coincidências, mas com sinais. A seca do Eufrates, mencionada em Apocalipse 16, prepara o caminho para os reis do Oriente, e muitos estudiosos veem nisso uma alusão a potências militares emergentes. O conflito geopolítico no Oriente Médio pode ser o prelúdio da libertação espiritual descrita por João. Os 4 anjos caídos simbolizam as forças que moverão os impérios terrenos contra Deus. É o cenário para o Armagedon. O mundo físico e o espiritual caminham juntos, e o caos nas nações pode ser apenas o eco daquilo que já está acontecendo no invisível. Se você quer entender como esses eventos se encaixam nas profecias atuais, não saia daí. O próximo bloco vai revelar o impacto real da libertação desses anjos sobre a humanidade. Parte 7. Quando as correntes se quebrarem. Quando chegar o momento, o selo será rompido, o Eufrates estremecerá. Esses 4 anjos trarão destruição sem precedentes, guiando legiões de espíritos malignos que devastarão a terra. Apocalipse 9 descreve fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas. Imagens que muitos interpretam como guerra moderna, bombas ou armas biológicas. Outros veem nelas manifestação literal de poder demoníaco. O fato é, será um tempo de terror como nunca houve, mas até mesmo esse caos servirá a um propósito. A humanidade reconhecerá que não há segurança fora de Deus. Fica comigo, porque no próximo bloco vamos entender quem sobreviverá e o que Deus espera de nós nesse tempo profético. Parte 8. A humanidade diante do juízo. Mesmo diante do terror, Apocalipse 9:20 diz que os homens não se arrependeram. É assustador. O sofrimento não levará muitos ao arrependimento, mas à rebeldia. Essa é a verdadeira tragédia, não a morte física, mas a cegueira espiritual. A Bíblia nos alerta que a libertação dos 4 anjos será também um teste de fé, revelando quem serve a Deus e quem prefere as trevas. Em meio à destruição, haverá proteção para os selados pelo Espírito Santo. Quem pertence a Cristo será guardado, mesmo que tudo ao redor desabe. Se você crê nessa promessa, comenta: sou selado por Deus. No próximo bloco, você vai descobrir o significado espiritual por trás do poder desses anjos e o que isso revela sobre o plano eterno de Deus. Parte 9. O simbolismo e a mensagem por trás da profecia. Além do terror literal, há um simbolismo poderoso. Esses 4 anjos representam o juízo de Deus sobre a humanidade sem arrependimento. São os 4 ventos, os 4 pontos cardeais, o alcance total da justiça divina. Eles revelam que o mal tem prazo e a misericórdia também. Enquanto há tempo, Deus chama ao arrependimento, mas o dia virá em que as correntes se quebrarão e o mundo verá a consequência das escolhas humanas.
Essa profecia não é para causar medo, e sim despertar. Se essa mensagem está abrindo seus olhos, deixa o like agora e compartilha com alguém que precisa entender que o tempo da graça não é eterno. Porque no próximo bloco, a revelação final vai mudar sua visão sobre o Apocalipse. Parte 10. O aviso final. O tempo está se esgotando. O Apocalipse não é um livro de terror. É um livro de esperança. Os 4 anjos caídos são apenas um lembrete de que Deus ainda está no comando, mesmo quando tudo parece fora de controle. As correntes se romperão, mas apenas quando o plano divino estiver completo. Antes disso, ele ainda chama, ainda espera, ainda perdoa. A profecia termina com a certeza de que o mal tem fim, mas o reino de Deus é eterno. A pergunta é: quando o último selo for aberto, onde estará a sua alma? Se essa mensagem falou com você, se inscreva agora, ative o sininho e escreva nos comentários: eu escolho estar do lado da luz, porque quando o Eufrates se abrir e as correntes se quebrarem, apenas quem está firmado em Cristo permanecerá de pé.